Preocupados com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, surgiu em Rolim de Moura, zona da Mata de Rondônia, o Observatório Social. O Justiça e Cidadania hoje recebe o empresário José Roberto de Jesus, que é um dos fundadores e o primeiro presidente do Observatório. Nós voltamos já. O Justiça e Cidadania de hoje recebe o empresário José Roberto de Jesus. Ele é um dos fundadores e o primeiro presidente do Observatório Social de Rolim de Moura. Jesus, seja bem-vindo à Justiça e Cidadania. Jorge, é um prazer, ser recebido por você aqui no Justiça e Cidadania para falar aí de uma entidade que a gente está aí de uma certa maneira à frente já desde o ano de 2009, quando o Observatório começou a atuar. E espero aí poder esclarecer para o pessoal e falar das nossas ações. Jesus, você poderia falar para a gente assim, hoje, qual é a função social do Observatório? E além disso, por exemplo, como surgiu essa ideia, por exemplo, de onde surgiu essa iniciativa da criação do Observatório aqui na região de Rolim de Moura? Jorge, no ano de 2006, a Associação Comercial Industrial de Rolim de Moura, a CIRME, se deslocou alguns diretores até a cidade de Maringá e eu, à época, fazia parte da diretoria e também me desloquei junto com alguns membros para lá, porque em 2005 o SEBRAE havia escolhido a Associação de Maringá como a melhor associação comercial do país. E nós fomos até lá para ver o que eles tinham de projeto, o que tinham feito que o SEBRAE os havia escolhido como os melhores. E nos deparamos, entre vários projetos na época, com um projeto chamado Observatório Social de Maringá. O projeto estava encaminhando, estava começando, estava engatinhando ainda, tinham 6 meses só de fundação o observatório de lá, o pessoal trabalhando com muita dificuldade. E o observatório surgiu em Maringá porque Maringá é um dos municípios do país com um histórico de maior desvio de montante de dinheiro público. Entre os anos de 2002 e 2003 foram desviados mais de 100 milhões e desses 100 milhões, em torno só de 3 milhões foram devolvidos para os cofres públicos. E os empresários de Maringá na época pensaram que quase sempre quando falta dinheiro nos cofres públicos, o que acontece? O gestor, uma das saídas é aumentar impostos. E quando aumenta imposto, penaliza o empresário. E eles pensaram que já que não podiam controlar, de repente, essa situação, era aquela situação de reforma tributária que nós temos até hoje, que nunca sai, eles pensaram que, de repente, talvez ajudando a controlar os gastos públicos, se sobrasse dinheiro para a máquina, talvez, de repente, pelo menos os impostos, eles não seriam penalizados com aumento de tributo. Foi com essa ideia que surgiu o Observatório Social de Maringá, o pessoal acompanhando as compras, acompanhando a aplicação dos gastos. E quando nós nos deparamos com esse projeto, nós entendemos que ele era um projeto que poderia ser trazido para Rolim de Moura. Devido à dificuldade deles na época, não tinham apoio do Ministério Público, o prefeito na época não deixava que eles tivessem acesso à documentação. Nós deixamos esse projeto incubado até 2007. Em 2007 a gente apresentou ele para os promotores aqui de Rolim de Moura. Na época era o Dr. Leandro e o Dr. Marcelo Guidil. Em 2008 o Observatório foi fundado. Foi fundado já com os 3 candidatos a prefeito envolvidos, que assumiriam um deles no ano de 2009. Tá. Jesus, o Observatório Social, apesar de ser uma entidade da sociedade civil organizada, que tem esse papel de cidadania, inclusive um certo poder de fiscalização, mas ele conta aí nesse trabalho dele, desenvolvido pelo Observatório, ele conta com apoio, por exemplo, de algum órgão público, de algum segmento da sociedade responsável, inclusive por essa área de fiscalização e de acompanhamento da aplicação correta da legislação? Veja bem, para a gente falar assim um pouco até de como o funcionamento do Observatório, Jorge. Nós temos então uma diretoria, além disso nós temos um corpo de voluntários que trabalham no Observatório, nós temos um pessoal remunerado dentro do Observatório hoje, E o principal órgão de apoio nosso nessa questão de acompanhamento, porque a gente não gosta de falar fiscalização, quem fiscaliza realmente são os vereadores, é o Tribunal de Contas, é a CGU, esse é o pessoal encarregado disso aí, o Observatório ele faz um acompanhamento. O nosso principal parceiro é o Ministério Público, Mas o Observatório ele tem uma linha de atuação onde, quando se detecta alguma coisa no gestor,
Sempre nós somos orientados pelo Observatório Social do Brasil, que é a nossa entidade mãe. Hoje nós já estamos com mais de 70 observatórios instalados no Brasil. E nós temos o Observatório Social do Brasil, que é a nossa entidade principal. E nós somos orientados a, quando você detecta uma irregularidade no Executivo, por exemplo, você tem que dar uma chance para o prefeito corrigir. Se ele não corrige, você faz uma denúncia na Câmara. Se a Câmara não denunciar o prefeito, então você faz uma denúncia ao Ministério Público. Então nós temos como parceiro praticamente todas as entidades da sociedade organizada hoje de Rolim de Moura, e praticamente mais de 30 delas são fundadoras do Observatório, constam como no Estatuto como sócios fundadores, né? E independente disso, hoje nós temos até o apoio do Ministério Público Estadual, da Procuradoria Federal, então nós já temos até desenvolvido alguns projetos que eles têm saído um pouco assim do âmbito do município. Em termos de buscar informações para poder tomar uma ação aqui dentro do município. Ô Jesus, como o Observatório trabalha diretamente mais voltado para essa questão do acompanhamento da aplicação correta desses recursos públicos, como ele consegue atuar? Existe, por exemplo, é evidente que as ações da administração pública têm que ser públicas, têm que ser transparentes, mas existe, por exemplo, alguma dificuldade encontrada pelo Observatório no acompanhamento dessa aplicação desses recursos? De que forma que o Observatório hoje faz esse monitoramento e acompanhamento dessa aplicação de recursos? De que forma que ele consegue essas observações e como é que ele monitora isso? Vocês possuem, por exemplo, uma equipe técnica que faça essa avaliação se está sendo correta a aplicação, se está havendo algum desvio ou não? Como é que trabalha o Observatório nessa área? Jorge, nós temos um caminho muito grande ainda para percorrer quando a gente fala assim da correta aplicação e no sentido de foi aplicado 100% correto, né? Eu diria para você que o que nós conseguimos hoje ainda é um mínimo perto disso aí da gente chegar no 100%. E no 100% até do conhecimento, né? Quando eu digo para você que o observatório ele é feito de um corpo de voluntários, às vezes o nosso voluntário hoje ele não está preparado para um conhecimento 100% de um certame. Mas quando você vai para acompanhar uma licitação, é possível até sem muito conhecimento, você detectar se às vezes tem um direcionamento, né? Você detectar se o preço está compatível com o preço de mercado, se a prefeitura fez um bom balizamento de preço e depois a entrega. Nós temos conseguido acompanhar algumas entregas de produtos, por exemplo, né? E não tem muito segredo para você acompanhar um produto que foi comprado 10 unidades, se as 10 vão estar entregues. Às vezes você volta 2, 3 dias depois para ver se as 10 ainda estão lá, né? Então essas são coisas básicas assim que a gente faz. É evidente que quando você fala de um acompanhamento dessa correto, na verdade nós precisamos ainda melhorar muito a questão de edital, que todos os nossos voluntários tenham conhecimento aprofundado da lei de licitação, né? Mas hoje a gente já tem conseguido evoluir. Em Rolim de Moura, por exemplo, nós temos algumas legislações criadas hoje, tá? E que na verdade elas vieram depois dessas ações do observatório. E quanto à questão de você ter acesso à documentação, nós construímos isso em Rolim de Moura, né? O primeiro prefeito, quando o observatório começou a trabalhar, foi o Tião Serraia, e ele participou da fundação do observatório. Ele tinha um compromisso, se fosse o candidato eleito, de que ele abriria as portas da prefeitura para o observatório trabalhar. E conseguimos construir isso o ano passado também, e está aí o prefeito César Cassol e o Luizão, e também tem esse compromisso de que o observatório continuaria trabalhando. Evidente que às vezes não é 100% assim, às vezes existe uma demora e tal, mas nada significativo. Você fala da questão do comprometimento dos administradores municipais com o observatório. Existe, por exemplo, algum trabalho nesse período agora que nós estamos no processo eleitoral, existe já um trabalho do observatório no sentido de trazer esses pretensos candidatos a aderirem a essa política do Observatório de Transparência? É feito algum trabalho nesse sentido pelo Observatório? Então veja bem, nós estamos numa campanha agora, mas nós vamos pegar uma campanha a nível de Estado, e o Observatório ele trabalha a nível de município. Mas nós tivemos, na última campanha, no pleito municipal, nós tínhamos em Rolim de Moura, Jorge, 134 candidatos a vereadores. Nós conseguimos levar no anfiteatro cerca de 80 e poucos candidatos, convidamos 134, foram lá mais de 80 e conseguimos levar no anfiteatro, numa prestação de contas do observatório, os 4 candidatos a prefeito com os seus vices, exatamente para que lá eles se comprometessem perante a sociedade,
de que eles abririam as portas para o observatório e, ao mesmo tempo, na prestação de contas, a gente já disse para eles o que era o trabalho do observatório, aonde nós estávamos e o que a gente pretendia ampliar. Hoje, por exemplo, nós acompanhamos a folha da Prefeitura, inclusive agora estamos finalizando um trabalho para entregar para a Câmara Municipal, aonde a gente vai mostrar quem são os 176 portariados do município, quantos desses são de carreira, quantos são de confiança do prefeito, e com nomes, para que a população conheça quem são essas pessoas. Mas isso já foi dito para os candidatos lá na campanha que a gente faria esse trabalho. Tá certo. O Justiça e Cidadania hoje está recebendo o empresário José Roberto Jesus, que é membro fundador do Observatório Social de Rolim de Moura. Nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos nessa conversa falando sobre essa entidade de envolvimento da sociedade civil organizada. Voltamos já. O Justiça e Cidadania de hoje está recebendo o empresário José Roberto de Jesus, que é um dos fundadores e o primeiro presidente do Observatório Social de Rolim de Moura. Jesus, você falou para a gente, inclusive, do trabalho que vocês fazem desde o período já eleitoral, no sentido de trazer a responsabilidade os pretensos candidatos à administração pública municipal. Esse trabalho do observatório, pelo que você tem falado, ele tem se restringido mais ao ambiente do município, né? A área de jurisdição do município. Mas só que dentro do município nós temos vários entes públicos estaduais e federais que também fazem aplicação de recursos de certa forma, como obras, compras e etc. O observatório também atua junto a esses outros órgãos ou só na esfera municipal? Não, Jorge, só na esfera municipal, até porque a demanda é tão grande, né, que nós temos uma dificuldade de pessoal para a demanda do município, né? E o pessoal, às vezes, quando você sai para falar de observatório, o pessoal pensa, olha, mas o Estado precisa disso. A gente ouve as pessoas falando, mas vocês precisam colocar isso aí no Estado. Pois é, mas imagine você, por exemplo, acompanhar uma entrega do Estado, por exemplo, né? Eu falei para você da gente acompanhar uma licitação e depois acompanhar a entrega do produto. O Estado, quando licita em Porto Velho e depois esses produtos descem para o interior. Então eu tenho uma licitação acontecendo em Porto Velho e o produto vai ser entregue em Rolim de Moura. Aqui tem o observatório, a gente poderia acompanhar, mas quem acompanharia a entrega em Vilhena? Então, mesmo que você acompanhasse uma licitação em Porto Velho, a gente ficaria falho, porque nós teríamos depois um outro local, um gargalo que a gente tem em licitação para quando você acompanha, que é a entrega. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, dos observatórios atuarem mais a nível de município. Primeiro, que a demanda é muito grande. E segundo, que para você atuar a nível de estado, o correto é que os observatórios estivessem presentes em todos os municípios. Ah, mas vocês não fiscalizam, às vezes, uma aplicação da União? Não é que se o observatório receber uma denúncia, alguma coisa, a nível de Estado ou a nível de União, a gente não trabalha. Mas provavelmente isso vai ser encaminhado. Nós já tivemos algumas coisas da gente encaminhar direto para Porto Velho, né? Nem encaminhar para o Ministério Público aqui de Rolim de Moura. Por quê? Porque era alguma coisa envolvendo um ente da União e que não cabia ao observatório aqui no município acompanhar isso aí, mas nós não deixamos de receber essas denúncias. E outra coisinha, o Observatório Social, nesse trabalho que você faz, até questão de enfatizar, que é de acompanhamento, não de fiscalização, de certa forma termina por fazer um trabalho que nós temos alguns órgãos públicos que deveriam exercê-lo, por exemplo, como a Câmara Municipal, o próprio Ministério Público. Diante dessa situação, por exemplo, não tem gerado nenhum conflito ou alguma resistência, por exemplo, desses órgãos, como a Câmara Municipal, como já que o Observatório atua mais na área do município, efetivamente na área do município, tem havido alguma resistência ou a Câmara Municipal tem atuado, inclusive, em parceria, ajudando e contribuindo nesse trabalho do Observatório? O Observatório Social de Rolim de Moura, Jorge, ele foi um observatório planejado, né? Ele foi como eu disse para você, ele ficou incubado a ideia de 2006 até 2008. Então foi pensado em vários assuntos. E mesmo para um observatório planejado como o de Rolim de Moura, no dia da fundação, a assembleia aconteceu aqui no anfiteatro, a gente ouviu um cidadão dizer assim, o mesmo que nós ouvimos lá em Porto Velho, na fundação do Observatório de Porto Velho. É mais uma entidade, porque o que vocês estão fazendo, os tribunais de conta e a Câmara Municipal e a Câmara de Vereadores também faz. Mas só que tem uma diferença fundamental. O observatório ele trabalha na prevenção.
o Tribunal de Contas, a Câmara, muitas vezes, ela age depois do fato consumado. O observatório, ele atua para prevenir, né? Então, quando você atua numa compra da prefeitura, a primeira coisa que nós temos acesso, esse acompanhamento, ele começa no edital. É quando a prefeitura diz assim, eu quero comprar e esse produto estou disposto a pagar esse preço X. Então, nós já temos acesso a saber que produto, por que ela quer comprar esse produto? É esse qual mesmo? A necessidade? E a qualidade? E a necessidade? Por que essa quantidade desse produto? Por que esse preço? Entendeu? E muitas vezes você pode enviar uma solicitação ao gestor que ele corrija o preço, a quantidade. Nós já tivemos casos de quantidade tanto para cima como para baixo de ter que corrigir, porque se você pede uma quantidade que ela está a menor, vai faltar para um cidadão. Se é muito, vai sobrar e é desperdício, né? Então, esse é o trabalho. A diferença principal do observatório com esses órgãos que são realmente fiscalizadores e que de fato e de direito possuem esse papel, é que o observatório ele faz um trabalho preventivo. Então não existe esse conflito. O que acontece é que tem muitas pessoas que às vezes eles não gostariam de ter no seu município uma entidade como o observatório. E aí apelam para essas situações e essas explicações de que na verdade os papéis se confundem. E o observatório, gostaríamos nós que realmente esse papel fosse feito devidamente por todas as câmaras de vereadores, que talvez não precisasse do observatório. Mas nem sempre é assim. Nós temos uma situação hoje onde a política, a maneira como ela é conduzida, né, a política de partidos, por exemplo, às vezes nós temos câmaras municipais que, na verdade, ela não faz o seu papel de fiscalizar, porque os gestores estão tão ligados com o executivo municipal que tudo que vem, na verdade, perde o papel, ela perde, a maioria da bancada. Ela perde a função fiscalizadora. Tá certo. Jesus, você poderia falar para a gente, já que você está falando dessa questão política, da força política da Câmara Municipal e dessa influência toda, o Observatório Municipal permite, por exemplo, que seja integrante do Observatório pessoas ligadas à questão da política, a partidos políticos, a administração pública municipal? É possível essas pessoas também integrarem o Observatório? Pois é, Jorge, muito pertinente a sua pergunta, né? E o Observatório Social do Brasil, né, no seu estatuto, e esse estatuto ele é um modelo que rege os observatórios municipais também. Duas recomendações são principais para que um cidadão, seja ele parte integrante da diretoria, como voluntário, como colaborador interno, não é possível que ele, para poder integrar o observatório de alguma maneira, tenha filiação político-partidária, ele não pode ter, e além disso também ele não pode fazer parte da administração pública municipal. E a questão de filiação político-partidária hoje não é simplesmente o cidadão desfiliar, ele tem que ter pelo menos 6 meses de desfiliação partidária para que ele possa integrar o observatório. Então essas são duas vertentes assim que têm permitido que os observatórios continuem a fazer esse trabalho de acompanhamento e deixando de ser criticado em muitas coisas exatamente por conta desses dois pontos. Tá certo. E você poderia, por exemplo, agora dar um exemplo para a gente de se eventualmente os integrantes do observatório, alguém que exerce uma liderança como você, que já foi presidente algumas vezes e agora compõe uma das vice-presidências, e como o observatório monitora isso, por exemplo, para depois não haver um aproveitamento político disso, da pessoa, depois de exercido uma direção do observatório, por exemplo, se engaje na questão de uma militância política, usando inclusive a própria instituição com a responsabilidade do observatório? Nós não vamos nunca conseguir evitar isso, né? Nós não vamos conseguir evitar totalmente, né? Mas o Observatório de Rolim de Moura, ele deixou de ter muito cidadão da cidade como voluntário exatamente por isso. Porque são pessoas que atuou lá atrás na campanha do fulano, porque são pessoas que apesar de não estar filiado, o papel dele na cidade, para a sociedade, todo mundo entende ele como um militante. Ele, na verdade, de fato, ele não está afiliado mais no partido, mas a sociedade toda, se visse ele acompanhando uma licitação, por exemplo, diria o que ele está fazendo aqui, né? De qual empresa? Não, ele é do observatório. Do observatório, mas lá não pode ter alguém ligado, né? Então a gente nunca vai conseguir. Mas nós tivemos alguns casos, por exemplo, quando o observatório começou, o Edmilson, da antiga Madedino ali, por exemplo, para a gente citar um caso assim específico, né? Meu amigo Edmilson, e ele era um dos vice-presidentes da minha diretoria na época. E o prefeito chamou ele para fazer parte da Secretaria de Planejamento, né?
e ele teve que deixar o observatório para poder fazer parte. Nós tivemos agora, recentemente também no pleito passado, uma das pessoas nossas, que era um dos vice-presidentes, que resolveu começar a veicular uma ideia de ser candidato a vice-prefeito. E ele foi desvinculado do observatório praticamente um ano antes, ele mesmo entendeu que ele precisava sair e tal. Então, o negócio é encontrar o momento certo para desvincular essas pessoas, para que ela não utilize o observatório também para fazer essa escalada. E a partir do momento que você tiver certeza, desvincular imediatamente. Ok. Nós estamos recebendo hoje o empresário José Roberto de Jesus, que é um dos integrantes e fundadores do Observatório Social de Rolim de Moura. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos nessa conversa e o Jesus vai nos falar sobre alguns dos resultados já conseguidos pelo Observatório Social. Voltamos já. O Justiça e Cidadania de hoje está recebendo o José Roberto de Jesus, que é empresário e um dos fundadores do Observatório Social de Rolim de Moura. Jesus, você poderia falar para a gente agora, durante esse tempo de atuação, foi fundado em 2008, começou efetivamente a trabalhar já, a desenvolver suas atividades em 2009, o Observatório Social de Rolim de Moura, né? Você poderia, por exemplo, já dar alguns exemplos para a gente dos resultados que foram conseguidos nesse trabalho que vocês fizeram durante esses anos? E o que isso já deu de retorno efetivo para a sociedade, de benefício e que conseguisse dar efetividade a essa questão da correta aplicação desses recursos e da transparência da administração? Jorge, eu vou procurar ser bem sucinto, né? Mas eu vou dividir assim. Então, no executivo, por exemplo, nós evoluímos de 2009 até 2010. Por volta de 2010, na época, nós começamos a conversar com o prefeito Tião Serraia para que a gente conseguisse colocar em prática em Rolim de Moura uma situação que já acontecia em Maringá, a questão de marcas aprovadas nos editais de licitação. Evoluímos um pouco nisso por volta de 2011, com a chegada do prefeito novo a gente perdeu isso, estamos começando a retomar agora. Final do ano passado a gente já conseguiu uma licitação com marcas pré-aprovadas. O que significa isso? Para você que está aí do outro lado e que não entende. Quando a prefeitura quer comprar um sabão em pó, ela não pode dizer que marca ela quer, mas ela tem que colocar lá, sabão em pó, pacote de 1 kg ou caixa de 1 kg. Né? Você pode caracterizar o direcionamento. Você não pode colocar marca, né? Nós nos deparamos há uns meses atrás com uma denúncia de um leite que havia sido perdido numa creche aqui e nessa situação de olhar o leite, chegou lá, nós encontramos um sabão em pó de uma marca chamada Quilar. E o pessoal da creche disse que aonde eles usavam uma caixa de sabão em pó, Ariel, Omo, Minuano, eles usavam 3 pacotinhos daquele de sabão Quilar para poder fazer a mesma limpeza. Ou seja, ficava um barato que saía caro. Era um sabão barato, mas que os 3 pacotinhos ficava mais caro que uma caixa de Omo, por exemplo. O que é a ideia das marcas pré-aprovadas? A prefeitura coloca no edital Ariel, Omo e Minuano. Essas marcas são pré-aprovadas. Isso não impede que o cidadão vá lá e venda o sabão Quilar, mas ele está sujeito a ter que apresentar uma amostra do produto se ele for o vencedor do certame. Isso já existe uma previsão já dos tribunais de contas, já tem jurisprudência e a única coisa que o tribunal recomenda é que você coloque uma palavrinha padrão, Omo, Ariel, Minuano, etc. e que também não seja pedido a amostra para todas as pessoas ou amostras na fase de proposta. Amostra só para o vencedor da licitação, se for necessário. O pessoal sempre alega que, mas quem é que vai analisar e vai falar que o Quilar não presta? A experiência mostra que 80% a 90% dos licitantes preferem entregar uma marca que já está pré-aprovada. Como nós não temos técnico para analisar o sabão em pó, se vier um outro a gente deixa e não vai reprovar, porque nós não temos capacidade técnica suficiente. Mas a experiência mostra que 80% a 90% acaba entregando o produto que tem a marca pré-aprovada. Dentro do executivo eu diria para você que essa é uma das grandes conquistas nossas, está voltando a evoluir para isso. No Legislativo, Jorge, que a gente começou a acompanhar também por volta de 2009, apresentamos o primeiro trabalho em 2010, em Rolim de Moura, quando nós começamos a acompanhar a legislatura desse período 2009-2012, os vereadores faltavam e você, quando ia ver a falta, estava assim, por motivo particular, para resolver problemas particulares, não tinha justificativa por escrito.
E através da luta do observatório, com o apoio dos vereadores, porque senão também você não consegue aprovar uma lei dessa dentro da Câmara. Hoje, se um vereador falta numa sessão, ele paga 25% do salário dele quando ele não justifica. E ele tem 3 motivos para justificar. Ele pode justificar por luto, até 3º grau, saúde com atestado e quando ele está a serviço do município, que geralmente ele vai apresentar a diária dele preenchida do local onde ele foi, com quem ele tratou do assunto. Então, essa é uma conquista do observatório. Em Rolim também, na Câmara ainda, nós conseguimos moralizar a situação das reuniões de comissão. As reuniões de comissão era uma situação assim, se reunia às 9 da manhã, aí chegava o pessoal do observatório para acompanhar, não tinha ninguém. Quando era 3 horas da tarde, aparecia uma ata como se tivesse se reunido às 8 horas da manhã. Graças a um vereador também, foi apresentada uma proposta. Hoje, se o vereador falta numa reunião de comissão, ele paga 3 UPF e meia. Isso hoje dá em torno de 300 e poucos reais. 4 UPF e meia, aliás, no município, isso dá em torno de 300 e poucos reais, ninguém quer perder, isso moralizou também as reuniões de comissão. E a gente teve uma situação, Jorge, em Rolim de Moura, que essa tem vários municípios do Brasil que também já conseguiu, e nós provocamos o prefeito, o candidato, o Tião Serraia, quando ele era candidato ainda em 2008, para a questão da pintura dos prédios públicos. Nós aguardamos de 2008 até por volta do ano de 2011. Em 2011 nós cobramos ele a promessa de campanha de que ele ia definir um projeto com as cores dos prédios públicos. E nós conseguimos aprovar em 2012 na Câmara, graças ao apoio da sociedade organizada. Então se envolveu os sindicatos, as associação comercial, associação rural, a OAB, o Rotary, o Laios, a Igreja Católica, a Ordem dos Pastores. Nós encampamos todo esse pessoal junto com alguns vereadores eleitos pelo presidente e mais alguns membros eleitos pelo prefeito, uma comissão, e nós definimos as cores dos prédios públicos do município de Rolim de Moura pelos próximos 10 anos. Em Rolim de Moura acabou aquela situação de que cada prefeito gestão que entra, a gente pinta de uma cor. Então nós tivemos o azul do Ivo Cassol, o verdinho da Milene Mota, o marronzinho do seu Sebastião, e nós começamos em 12 cores, refinamos isso e ficou 4, e nós tivemos aberto para a população toda de Rolim de Moura votar. Dos 28 mil eleitores, nós tivemos 8 mil pessoas que votaram escolhendo as cores. Então é um projeto que pelos próximos 10 anos o gestor tem que acompanhar as cores que foram definidas. E um processo muito interessante, um projeto feito contemplando as tintas de todos os comércios que vendem tinta na cidade. Então se você for hoje numa casa e o cara trabalha com souvenir, está identificado no projeto qual é a cor da souvenir que atende aquela cor, qual é a cor da Max Color, da Renner. Então um negócio assim muito bem feito o projeto e que ele está aí à disposição para outros municípios. São vários projetos, atuações em licitações que a gente fez e que a gente considera como conquista. Que ótimo. Nós recebemos hoje aqui, conversando sobre o Observatório Social, o empresário José Roberto de Jesus. Justiça e Cidadania fica por aqui e você pode continuar contribuindo com a gente e acompanhando este programa e os outros que já foram reprisados pelas nossas redes sociais com esse endereço que você está vendo na sua tela agora. E pode continuar também mandando sugestões de pauta. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela audiência e até a próxima.